Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Divino Mestre se faça em nosso coração e permaneça em nós. Vamos rogando ao Divino Amigo o amparo, seu amor, o seu abraço, o seu fortalecimento, que Ele esteja presente em nós e que seu Evangelho possa também chegar aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, familiares, aos nossos parentes e aqueles que se dizem nosso desafeto, em forma de fé, de esperança, de sabedoria para lidar com as situações que acontecem no nosso dia a dia. Vamos rogar ao nosso Mestre Jesus o amparo nessa manhã, a inspiração dos bons espíritos, para que a nossa palestra possa ser tranquila, de bom entendimento e de compreensão de todos. Meu nome é Célia e eu sou um aprendiz do Evangelho e estou no dia de hoje falando sobre a doutrina dos Espíritos, a visão espírita do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Nós vamos começar indicando um livro. Toda semana ou todas as vezes que nós fazemos a palestra, nós trazemos um livro como indicação. O livro é um amigo, o livro é um companheiro, o livro esclarece, ensina, tira as nossas dúvidas e principalmente para que a gente se afaste do celular, dá um detox no celular, guarda ele lá num cantinho durante um tempo, à noite, e limpa a nossa tela mental com uma boa leitura, com uma boa informação. E a doutrina dos Espíritos, ela é vasta, ela tem uma quantidade enorme de bons escritores que nós podemos trazer para a nossa casa, para a nossa vida, através da boa leitura. E hoje nossa indicação é o livro de Carlos Bacelli, Psicografia do Irmão José, Vigiai e Orai. É um livro de bolso, é um livro de cabeceira, é uma boa indicação porque são mensagens pequenas, curtas, mas com um ensinamento, com uma mensagem para a nossa melhora. Às vezes estamos angustiados, precisando de uma boa palavra, não temos do nosso lado um amigo, mas temos a possibilidade da leitura. A indicação de hoje é vigiai e orai. E principalmente é vigiai a nossa vida, não a vida do nosso semelhante. Orai significa a compreensão e o respeito, a intimidade que nós temos com o nosso Pai Criador. É a fé. E o dia de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos ler um trechinho, porque o nosso assunto de hoje é um assunto frágil. Não julgueis para que não seja julgado, pois será julgado conforme tiveres julgado os outros, e será medido pela mesma medida com que mediste os outros. Palavras de Jesus está em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz a indulgência um dever, porque não há quem não irá necessitar dela para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros, mas severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar no outro o que desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não pode recair sobre nós. A nossa reflexão de hoje é justamente essa. A doutrina dos Espíritos condena, a doutrina dos Espíritos julga a atitude do outro? Não. A doutrina dos Espíritos não condena nada. Por que a dúvida? Porque a gente pensa assim, mas por que uma doutrina como as outras não vai condenar as coisas erradas? Porque ela compreende, conforme Jesus diz, da mesma forma que eu julgar, eu vou ser julgado. Estamos todos no planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Isso significa que estamos na mesma faixa. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos espíritos ainda cruéis e ainda estamos no erro. Hoje nós vamos falar sobre o aborto, as consequências do aborto. Aborto é um crime? Sim. Em alguns países não é considerado mais um crime.
pelas leis humanas, mas pelas leis divinas é um crime. E nós vamos falar o que é um crime na visão espírita. Crime é um conjunto de fatos que produzem um acontecimento reprovável ou desumano. Transgressão, ação humana de atravessar, ultrapassar, exceder uma norma que estabeleça limites. Quais são os sinônimos de transgressão? Desrespeito, desobediência, contravenção, crime, delito, descumprimento, rompimento ou violação. Tudo que transgride a lei de Deus é um crime. É um crime o aborto, é um crime o racismo, é um crime o preconceito, é um crime tudo que nós fazemos contra o ser humano ou contra nós. Nas leis de Deus, no 5º mandamento, não matar nem causar outro dano no corpo e na alma, a si mesmo ou ao próximo. Não podemos tirar a vida de ninguém, não podemos provocar o aborto em nós mulheres, e não devemos nos suicidar. É claro, devemos respeitar a lei de Deus que nos dá a vida e só Ele pode tirar. Se estamos reencarnados, é a oportunidade divina que Deus nos dá para nos reajustar novamente, como espírito devedores que somos de outras reencarnações. Não podemos julgar, porque provavelmente em outra reencarnação nós fizemos igual ou pior. Ou nessa reencarnação em que estamos, podemos ter tido um momento de erro, reconhecido o erro e voltado para o reajuste. E o Pai nos perdoa, sempre. Ele está sempre nos dando a oportunidade do recomeço. Mas suas leis são imutáveis. Você pode se arrepender, mas vai responder pela sua atitude. A doutrina dos Espíritos nos deixa claro a lei da ação e reação. O livre-arbítrio que Deus nos deu para tomar qualquer tipo de atitude. Nós decidimos o que fazer, mas vamos responder pelas nossas atitudes. Isso significa que nós não temos o direito de medir o erro do outro. Porque, e se for com a nossa pessoa? Nós também não vamos pedir perdão? Nós também não vamos em algum momento reconhecer nosso erro e começar novamente? Se temos essa oportunidade, também temos que dar ao nosso irmão a oportunidade. A casa espírita está aberta a todos aqueles que precisam de ajuda, amparo, acolhimento. Isso significa que se uma mãezinha que num momento de desequilíbrio provocou ou aconteceu um aborto, ela vai ser acolhida. Ela não pode ser condenada ou julgada pela nossa medida. Ela tem que ser acolhida, reconhecer o seu erro e reajustar, voltar para o caminho e daqui para frente procurar ter atitudes que condizem com as leis de Deus. É essa a proposta. Se a casa recebe um pedófilo que vem à procura de ajuda, que vem à procura arrependido das suas atitudes e precisa de ajuda, ele tem que encontrar acolhimento dentro dos irmãos que professam a doutrina espírita. Ele tem que ter o atendimento fraterno, ele tem que ter o mesmo atendimento no campo mediúnico que qualquer um que não tenha cometido erro nenhum. Para os espíritos, os benfeitores espirituais, todos nós somos iguais. Quando adentramos a casa espírita, nós trazemos também os nossos obsessores, que são tratados com o mesmo carinho e com o mesmo amor com que somos tratados. Somos todos criaturas de Deus, espíritos em dimensões diferentes, espíritos em evoluções diferentes, e aquele que reconhece o seu erro e o corrige, é digno de recomeçar. E é assim que nós começamos a palestra. Vamos falar sobre o aborto e as suas consequências. É claro que é um assunto amplo e é um assunto que nós vamos procurar compactar para que todos tenham uma compreensão leve e tenham o pensamento das falhas que cometemos pelo caminho.
Jesus deu sentido último às verdades reveladas por Deus ao longo da evolução. E a sua máxima é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nessa frase de Jesus, a gente pode perceber que ele não fala assim: ama a Deus, ama ao teu próximo. Amarás está no futuro. Significa que todos nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Cada um no seu momento, cada um na sua evolução, no seu caminho. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com os mesmos direitos e com os mesmos deveres. Para Deus somos todos iguais, independente do que possamos fazer no caminho. Estamos sempre tendo a oportunidade do recomeço. Então fica bem claro para todos nós as nossas responsabilidades pelos nossos atos. E a nossa doutrina, que nos esclarece através das escolas, através das palestras, através das palavras de Jesus, que ele não condena e que ele não julga. É uma doutrina que não julga a atitude do semelhante, apenas esclarece, educa, ensina, para que todos nós tenhamos a possibilidade do recomeço. O aborto espontâneo é quando a mãe, por um motivo natural, ou o espírito reencarnante, acaba desistindo da encarnação e o aborto acontece. Muitas vezes acontece pelo mental da mãe, ou porque o desequilíbrio da pessoa da gestação, quando ela acredita que ela não vai conseguir criar aquele espírito, ela acaba rejeitando o feto dentro dela e ele acaba desistindo da reencarnação. É um tipo de aborto espontâneo. Cada caso é um caso. Então nós não vamos generalizar todos. Vamos dar apenas alguns exemplos. O outro exemplo do aborto espontâneo é quando o espírito desiste daquela reencarnação. Por medo, por covardia, pelo ódio que nutre muitas vezes pela família que vai recebê-lo. Então ele acaba desistindo e volta para a erraticidade, não vem. Vai necessitar novamente de uma próxima oportunidade. Então, por favor, pode só fazer silêncio para a gente fazer a palestra, porque senão acaba me desconcentrando. Obrigada. O assunto é tão difícil e aí a gente acaba perdendo o fio da meada. Esse é o aborto espontâneo. Quando o espírito vai reencarnar, ele tem a nossa aprovação. Nós, em espírito, somos chamados na erraticidade e somos convocados a receber esse espírito como filho. E nós aceitamos. Então, aquele que disser assim: eu não pedi para nascer, não é verdade. Implorou para renascer, implorou para reencarnar. E aquele que disse assim: eu não queria como filho, também o aceitou. Foi um compromisso assumido de reencarnar e ter aquele espírito como filho para, como tutor, ensinar, zelar e guardar aquele espírito para a evolução pessoal. É um compromisso que nós assumimos. E é necessário que a gente cumpra esse compromisso. Existe a sociedade, alguns abortos são liberados, fazem parte das leis humanas, que seria quando acontece através de doenças naturais. A mãe tem contato com pessoas com rubéola, a má formação congênita, os anencéfalos. É permitido o aborto, mas não é, pela lei divina, um procedimento correto. Porque esse espírito que está reencarnando necessita daquelas deficiências para a sua evolução pessoal. E a família que o vai receber tem responsabilidades de estar junto, de proteger esse espírito, criá-lo, ampará-lo na sua necessidade. Nós costumamos dizer, e é um hábito ruim, quando nós encontramos uma gestante, de dizer assim: Deus te abençoe, que esse espírito, que essa criança venha perfeita e com saúde. Mas o que é perfeito aos olhos de Deus? É a necessidade que aquele espírito necessita de expiação.
E a mãe que o recebe deveria recebê-lo, ou a mãe, o pai, deveria recebê-lo com amor. Que esse espírito seja bem-vindo e que ele consiga cumprir com as suas provas e expiações. Expiar significa responder por. Se está expiando, está respondendo por algo que cometeu no passado e está tendo a oportunidade bendita do reajuste. Olha a lei da ação e reação. Olha o livre-arbítrio usado de maneira errada. Nessa reencarnação temos a oportunidade de reencarnar. Nós já passamos ou pensamos se os nossos pais, se a nossa mãe tivesse nos abortado, não estaríamos aqui. Do mesmo modo que nós precisamos receber esses espíritos através da família. O aborto também pelo estupro é liberado, mas a doutrina dos espíritos também nos esclarece que, embora seja um ato cruel, não pode ser acompanhado por outro mais cruel ainda. Esse espírito que reencarna, que está dentro dessa mãe, necessita dessa mãe para reencarnar, precisa dessa reencarnação. O aborto é muito cruel para o espírito. Ele retorna à erraticidade muito traumatizado, arrasado pelaquela oportunidade que foi rompida, aquele compromisso que estava tudo certo, e simplesmente no meio do caminho a mãe desiste. Mas nós da sociedade culpamos as mães, as mulheres, pelo aborto, como se a responsabilidade fosse apenas dela. Mas não é. Todos nós respondemos pelo aborto. O homem, quando ele abandona a mulher numa situação difícil como essa, ele também responde pelo aborto. A parteira ou o médico que por ganância, pelo dinheiro, acaba provocando esse aborto, responde também pelo aborto. A sociedade responde pelo aborto. A sociedade responde enquanto tiver uma criança abandonada na rua, sendo espancada, um idoso sendo maltratado, jogado sem cuidado. Todos nós somos responsáveis, porque nós somos a família. Cada família é uma célula. Se eu não educar bem a minha célula, a minha família, eu não estou fazendo a minha parte. Eu tenho que ser honesto, digno, ético. Eu tenho que dar o respeito para a minha família, ensinar os meus filhos, assumir o compromisso que eu fiz ao reencarnar. Seguir as leis de Deus, ter a religião dentro do meu coração, a religiosidade, a minha ligação com Deus. Quando nós falamos religião, é porque separados nós somos desequilibrados, mas quando estamos em grupo, nós equilibramos. A religião serve para isso, para que nos equilibramos em grupo. Mas a religiosidade nos liga com Deus. Nós precisamos reconhecer em nós, e a partir do momento que eu reconheço o que eu estou fazendo no planeta Terra, qual é a minha obrigação, o que Deus espera de mim, eu vou verificar que eu vou cumprir as leis de Deus. Eu vou entrar pelo caminho. É a minha expiação. E se eu estou em prova, como todo educandário, o nosso planeta Terra é uma escola, se eu passo por uma prova difícil, é para ver se o meu espírito superou as dificuldades. Nós, quando crianças, não passamos pelas provas nas escolas? As nossas provas na nossa vivência é justamente para isso, para verificar o que eu melhorei, a que ponto eu estou. Todas as formas de aborto provocadas, elas transgridem a lei de Deus, mas temos que compreender e aceitar e respeitar a situação de cada um. E a mãezinha que provocou o aborto, seja por qual motivo for, nós temos que respeitar essa mãezinha, amparar essa mãezinha. Eu não provocaria o aborto em mim, mas se alguém chegar para mim e disser, eu vou fazer um aborto, eu vou tentar explicar a ela as leis de Deus. Eu vou aconselhá-la a não fazer. Eu vou amparar essa mãe dentro dos meus limites. Tentar ajudá-la e não simplesmente virar as costas.
Porque nós fazemos isso, o problema não é meu. E se assim mesmo ela tomar atitude e interromper essa gravidez, é responsabilidade dela. É ela que vai responder por isso. Não condene as pessoas. Nós condenamos o outro sem saber das suas dificuldades. Nós não amparamos. Quando uma família passa por necessidade, quando uma mãe está sozinha criando 4 e 5 filhos, quando o pai aborta a família, geralmente as pessoas acabam separando os filhos. Cada um passa a mão em um e diz assim: eu vou criar como se fosse cachorrinho. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que amparar a família, temos que amparar essa mãe para que ela tenha condições de criar os filhos juntos. Não separem os filhos, abençoe-os para que eles sigam em família. Emmanuel, no livro Sexo e Vida, ele tem uma frase, é grande o texto e eu não vou ler todo. De todas as instituições sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É a família que ampara. Mas eu preciso amparar a família que está doente. Eu preciso amparar os meus amigos. Eu preciso amparar as pessoas que estão no erro através do bom conselho. Diz que filho não ouve o conselho da mãe, mas o amigo do filho ouve os conselhos. Vamos ser mães e pais dos filhos alheios. Quando pedir por nossos filhos, vamos pedir pelos filhos dos outros também. Se eu melhoro a célula familiar, a minha célula familiar, eu vou com certeza, através do exemplo, melhorar a célula do outro. E vai melhorar a minha sociedade, vai melhorar a minha nação e vai melhorar as perspectivas. Nós estamos criando, nós estamos educando os próximos presidentes, os próximos senadores, os próximos deputados. E para isso nós precisamos do exemplo da ética, do respeito. E o que nos falta não é religião, o que nos falta é respeito. Existem pessoas que não têm religião nenhuma, mas têm ética, têm compromisso, têm honestidade com as pessoas e principalmente o respeito. Tudo que transgride as leis de Deus é crime, não é correto, não está certo. O fato de não condenar e não julgar não significa que não tenhamos o discernimento de separar o certo do errado, mas de compreender que o aborto é um crime. O espírito que passa pelo aborto passa por um trauma muito grande. Aquele amigo, aquele espírito que precisava daquela reencarnação, passa muitas vezes a ser o nosso obsessor, passa a ser um espírito em sofrimento por nossa responsabilidade. A responsabilidade daquele que virou as costas, a responsabilidade do homem que não amparou a mulher, a responsabilidade daquele que incentivou a fazer o aborto, daquele que fez o aborto. É essa a informação que temos. E se esse espírito, porventura, vier com a deficiência ou com a experiência especial, separada de nós, porque nós rotulamos tudo que é normal e que não é normal. Aos olhos de Deus, tudo é normal. O espírito que reencarna, o lugar que não lhe cabe é deficiente. Não é ele que é deficiente. Nós precisamos olhar o outro com os olhos do amor, não com os olhos do que é bonito aos nossos olhos, do que é correto aos nossos olhos. Amparar as crianças com deficiência aos nossos olhos. Aceitar e doar amor. Os homens, as mulheres, o sexo é algo bom. É através do sexo que se tem a procriação na humanidade. Mas o sexo tem que ser feito com respeito, com amor. Nós temos que escolher o parceiro que vamos trocar essa experiência. A modernidade, a falta do diálogo na família, a falta de apoio à mulher na sociedade, não ensina, não protege, não esclarece. E isso ajuda para que aconteçam as gravidez compulsórias, as gravidez indesejadas, porque não há o esclarecimento, não há o apoio dentro da família. É a família que explica, é a família que fala sobre sexo.
Porque quando nós não ensinamos em casa, a rua ensina de outra forma, de outro jeito. Os jovens, principalmente os adolescentes, têm muitos hormônios. Os desejos são muito aflorados. O desequilíbrio, eles não são ainda maduramente formados. Precisam do nosso auxílio. Precisa da nossa experiência para ajudar, para esclarecer, para apoiar e para aconselhar. É essa a nossa proposta. É falar do aborto no sentido de que ele é um crime, sim. Mas da mesma forma que a pedofilia é um crime, da mesma forma que o racismo é um crime, da mesma forma que o preconceito é um crime, o julgamento que temos com os outros é um crime, é contra as leis de Deus. Nós precisamos igualar e procurar melhorar todas as nossas atitudes, porque assim, com certeza, nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Vamos começar por nós, amando o nosso corpo e respeitando o nosso corpo, principalmente as mulheres. Mas a consciência do homem, a responsabilidade do homem, porque o máximo que acontece com uma mulher é ela engravidar, segundo ela pensa. É o mínimo que pode acontecer, porque hoje existem as doenças sexual transmissíveis. Existe a AIDS, pouco se fala sobre a AIDS, pouco se fala sobre as doenças contagiosas que voltaram e estão em epidemia no nosso planeta e ninguém mais tem consciência. A sífilis, a gonorreia, HPV, são doenças transmissíveis pelo sexo sem proteção. Nós temos que orientar os nossos jovens, nós temos que amparar para que não aconteça, trazendo as crianças para a evangelização, trazendo os nossos jovens para a mocidade, convidando os nossos filhos a participarem das escolas, a participar conosco das palestras espíritas. É a nossa responsabilidade como tutores, porque filhos de Deus todos nós somos. Antes de ser os nossos filhos, são filhos de Deus e todos nós precisamos ser amparados. Então não vamos julgar o outro no erro. Podemos julgar o erro, Jesus dizia isso, mas podemos julgar o pecado, mas não o pecador. Aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E todos nós ainda somos espíritos cruéis que precisamos melhorar as nossas atitudes. Estamos entrando no terceiro milênio, estamos entrando num planeta de regeneração e temos que começar a pensar: eu quero reencarnar nesse planeta novamente? Então procure mudar suas atitudes, procure mudar a sua maneira de ver a vida. Não deixe para a próxima reencarnação. Você já deixou na reencarnação passada, você já fez isso. Se você está aqui reencarnado hoje, é porque na anterior você não passou na prova. Então reencarne, mas com a proposta de melhora, a proposta de evolução. Vamos amparar uns aos outros, em vez de apontar o dedo. Porque toda vez que eu aponto o dedo, eu aponto 3 para mim e 1 para você. Podemos pensar nisso? Podemos ir para casa e quando alguém nos pedir um conselho, quando alguém nos disser, nós vamos atender as pessoas da melhor maneira possível? E para terminar, para dizer que no livro dos Espíritos, eu vou ler as questões que falam sobre o aborto, aquele que quiser procurar. Na questão 357, Kardec pergunta aos Espíritos: que consequência tem para o Espírito o aborto? A resposta é uma existência nulificada e ele terá que recomeçar. Tanto aquele que provocou o aborto, quanto o espírito que vai para a erraticidade. Era um compromisso assumido e rompido no meio do caminho. Na questão 358, constitui crime a aprovação do aborto em qualquer período de gestação? Há crime sempre que transgredir a leis de Deus. Portanto, isso equivale para qualquer atitude desumana que tenhamos. É crime. Na questão 359, é dado o caso que o nascimento da criança coloque o risco
a vida da mãe, preferível que sacrifiqueis o ser que não existe, que ainda não está reencarnado. Nesse caso, o aborto é considerado. Quando a mãe corre o risco e o médico chega naquele momento e pode salvar, então é preferível. Mas isso não significa, porque muitas vezes a criança sobrevive e a mãe desencarna. Tudo é providência de Deus, tudo é providência do que é melhor. Quando está na mão de Deus, quando é pelos desígnios do nosso Pai, o melhor sempre será feito. Mas a única motivo é esse: quando a mãe corre perigo e há de se salvar, há de se fazer uma escolha, que se escolha pela mãe. Mas é o único caso. Que a gente possa refletir, pensar sobre as nossas atitudes, sobre os nossos julgamentos, amparar aqueles que estão no erro, porque não são, estão, como nós, não estamos, não somos, estamos. Estamos nessa reencarnação. Podemos mudar a qualquer minuto. Qualquer momento nós podemos voltar pelo caminho, nos arrepender das nossas atitudes, reconhecer as nossas faltas e provavelmente responder pelas nossas faltas. E assim encerramos a nossa palestra de hoje, agradecendo a todos pelo amparo, pela ajuda espiritual. E vamos rogando ao nosso Pai que cada um dos senhores alcance o que veio buscar nessa manhã, dentro da necessidade de cada um, dentro do merecimento de cada um e principalmente a misericórdia do nosso Pai Criador. E assim com a minha gratidão, eu agradeço a todos por terem me ouvido e desejo a todos um bom dia. Obrigada.